Olá, galerinha deste canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar de uma série que é muito conhecida e amada por vocês, que é One Tree Hill. Ela foi lançada há muitos anos atrás, inclusive a última temporada foi lançada faz tempo também. Só que, acreditem ou não, eu só assisti essa série no ano passado e terminei esse ano. Então, obviamente, eu me apaixonei completamente pela história, pelos personagens, e é claro que eu tinha que vir aqui fazer um vídeo mais longo pra falar para vocês as minhas opiniões e também algumas curiosidades sobre a série. Mas antes eu tenho que comentar com vocês que eu já postei vários vídeos de One Tree Hill lá nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês. E lá foi muito legal porque eu fui assistindo, gravando e postando. Então vocês acompanharam as minhas opiniões durante todas as temporadas. E aí eu não sabia o que ia acontecer em seguida, né? Então eu criticava um personagem e aí depois eu me apaixonava completamente por ele. Bom, bora lá. Eu comecei a assistir essa série em novembro do ano passado, e é uma série que eu já tava querendo assistir há muito tempo, só que o que acontecia? Sempre que eu olhava no catálogo do Prime Video, que é o streaming que tem essa série, mas esse ano, se eu não me engano, tá chegando na Netflix, então vai ficar mais acessível. Mas enfim, sempre que eu olhava, tinha lá One Tree Hill, só que só tinham, tipo, a quarta temporada, a quinta e a sexta, não tinha a primeira e a segunda. E eu ficava, tá, eu preciso começar pela primeira, né? Então eu olhava, tipo assim, várias vezes, eu olhei umas 3, 4 vezes e não tinha, até que no final do ano passado eu fui olhar e tinha lá a primeira temporada, finalmente. Eu tava muito ansiosa, porque eu já sabia que era uma série muito conhecida, e eu amo séries dos anos 2000, né, tipo assim, eu amo PLL, Gossip Girl, The Vampire Diaries, e aí eu precisava assistir essa série, e aí eu comecei a assistir, e sério, gente, desde o primeiro episódio eu já me apaixonei completamente. Não foi aquela série que tipo, eu assisti 3 vezes o começo e aí eu parava e cansava, não. Foi uma série que desde o começo eu me apaixonei completamente e eu assistia todos os dias, até acabar a série eu assistia. Então, tipo assim, eu acabei, eu acho que em janeiro desse ano, só que eu dei uma enrolada no final porque eu não queria acabar a série. Então, assim, me apaixonei completamente e, obviamente, como todo mundo que assistiu, as minhas opiniões mudaram bastante. Uma das maiores reviravoltas pra mim foi a do Nathan, com certeza, porque eu lembro que no meu primeiro vídeo lá para as outras redes, eu comentei que ele era um insuportável. Quando ele aparecia em cena, eu pensava o seguinte: ai meu Deus, tá bom esse menino de novo, dá pra pular essa parte? Eu odiava ele e, obviamente, no final da série, eu amava muito ele. Ele é um dos personagens, e não só dessa série, mas de todas as séries que eu já assisti, muito bem construído. A história dele, a evolução dele, foi um dos melhores personagens, assim, de todos que já foram construídos e que eu já assisti, principalmente das séries dos anos 2000. E outra personagem que tá no mesmo ranking que ele é a Brooke, porque ela também, eu falei mal no primeiro vídeo lá, porque eu achava a Brooke uma insuportável, uma talarica, enfim. E aí depois eu me apaixonei por ela, ela foi se desenvolvendo muito. E é muito bonito de ver porque ambos os personagens a gente conheceu lá na adolescência e depois a gente viu eles adultos, né? E eles amadureceram muito, ao contrário de outros personagens que eu sinto que não amadureceram tanto, sabe? Que continuaram a mesma pessoa, e a Peyton é uma delas. Já pode falar sobre isso? Tipo assim, eu gostava dela no começo, mas depois eu fiquei, ai, tá bom, a Peyton é meio chata. Só que mesmo assim gostava. Só que se você for comparar a Peyton da primeira temporada com a Peyton das últimas temporadas onde ela aparece, porque obviamente, né, esse vídeo vai ter spoilers, e a atriz acabou saindo por conta das tretas dos bastidores, e ela nunca mais voltou. E assim, se você for comparar, eu sinto que ela não mudou quase nada, sabe? Ela não teve um amadurecimento tão grande assim quanto foi com o Nathan e a Brooke. Então, tiveram alguns personagens muito bem desenvolvidos e outros nem tanto. Outro personagem que se destacou muito pra mim e que, na minha opinião, é um dos melhores vilões já feitos em séries adolescente, né? Séries que falam da vida real, não fantasia, tipo, Harry Potter, porque obviamente o Voldemort é meu fave, né? Enfim, mas em séries adolescentes foi o Dan. Porque o Dan, a minha relação com ele foi tipo uma montanha russa. No começo, eu tinha ranço. Aí depois eu comecei a gostar. Aí depois voltei pro ranço. Aí gostei. Aí voltei pro ranço, sabe? Ele era um vilão que quando ele fazia a merda dele, eu odiava. Só que daí um pouco depois eu já ficava, tá bom, mas ele teve uma justificativa. No geral, o gostinho que ficou do Dan em mim foi um gostinho de tipo,
Ai, tá bom, vai. Ele descansou em paz e tá tudo certo, ele pagou pelos seus erros. Agora, falando sobre os casais, obviamente eu tinha que deixar esse tópico aqui no vídeo. Seguinte, Hailey e Nathan eu shippei desde o primeiro momento. E aí eu era muito ansiosa, na verdade eu sou. E aí eu ficava, cara, será que eles vão terminar? E aí eu pesquisava lá no Google, perguntava pro chat, tipo, eles ficam juntos? Só pra dar aquele conforto. E aí o chat respondeu, sim, eles ficam juntos. Aí eu, ai, que alívio. Então é um casal que eu me apaixonei desde o primeiro momento. Aí a gente tem Brooke e Lucas, é um casal que muita gente shippa até hoje, só que eu fico, gente, ele traiu ela com a melhor amiga, né? Então, assim, não é alguém digno de ser shippado. A Brooke era uma pessoa que tava completamente envolvida no relacionamento, fazendo de tudo pelo Lucas, e ele cagou na cabeça dela. Então, assim, eu até que shippei um pouco, mas depois do ocorrido, do que ele fez pra ela, não shippo mais. E tem gente que não supera, só que, gente, pelo amor de Deus, né? Ele traiu ela. Lucas e Peyton nunca foi meu casal favorito. Eu acho que eles combinaram muito na série, só que eu, particularmente, preferia Peyton com aquele amigo do Lucas. Ai, agora eu fugi o nome dele na minha cabeça, eu juro. Peraí, me dá um segundo. Jake, lembrei o nome dele. Ai, gente, desculpa. Mas eu amava ele com a Peyton. Eu queria que eles tivessem ficado juntos. E aí, no final, tipo, a última vez que ela encontra com ele, que ele sente que ela ainda tá apaixonada pelo Lucas, eu fiquei, ah, tá bom. Então, pra mim, Peyton e Jake eram um casal superior a Peyton e Lucas. Mas ok, quando esses dois saíram da série, de começo eu fiquei meio brava porque não fazia sentido pros personagens. Tipo, a Peyton nunca teria sua filha e iria embora de Tree Hill, deixando, tipo, a Brooke de lado. Não viria pro casamento dela mais pra frente. Então, eu achei completamente sem sentido. Mas eu confesso que, tipo, passaram alguns episódios, eu já tinha superado, não sentia mais falta. Até porque eles colocaram personagens novos muito bons nas últimas temporadas, sabe? Então, assim, superou super, não senti tanta falta. Um beijo. Eu fiz um vídeo e a galera comentou, tipo, ah, eles nem fazem falta. Só que, gente, fizeram falta no começo, mas depois superei. Sobre o par amoroso da Brooke, eu não curti ela com nenhum namorado antes do Julian, pra ser bem sincera. Inclusive, o fato dela já ter ficado com o Nathan, achei super aleatório. E também acho aleatório o Nathan com a Peyton, tá? Eu nem vou comentar muito, porque não vale o tempo de vocês. E, obviamente, Brooke com o Julian, né? No começo, eu fiquei com medo. Eu fiquei, cara, esse Julian pode ser um babaca, mas depois de 2 segundos ele conquistou meu coração. Eles são perfeitos um pro outro e assim, ai, não vou falar que é meu casal fave, porque tem o Nathan e a Hailey, mas tirando eles, meu casal fave, tá? Que casalzão. Que homem, na moral, o Julian supera todos. Lucas e Scott, por que choras? Agora, pulando pra um outro tópico, que é coisas que não fazem sentido em One Tree Hill, mas que a gente passa pano, porque eu entendo que é uma série longa, é difícil conectar todos os pontos, mas, gente, tiveram coisas que eu achei muito aleatória, e a maior delas, com certeza, foi a irmã gêmea da esposa falecida do Clay. Tipo, gente, muito sem noção. Assim, na série, não explicou se ela era irmã gêmea ou não, era só uma mulher exatamente igual à ex-esposa falecida dele que apareceu pra atacar ele e a Queen. A série não explicou de onde é essa mulher. Era uma irmã gêmea, uma irmã que foi deixada para adoção, que a mulher era adotada e adotaram só ela não é irmã gêmea. Qual a história dela? Simplesmente jogaram esse enredo pra gente e a gente aceitou, sem nenhuma explicação, totalmente aleatório. E em segundo lugar, também a gravidez da Brooke, eu falei isso em um vídeo. Tipo assim, eles tacaram um enredo na gente de que a Brooke não poderia ter filhos e fizeram a gente chorar, sentir dor por essa personagem, e aí do nada ela engravida. Eu sei que coisas assim acontecem na vida real de mulheres engravidando, mas eu não sinto que, tipo, eles desenvolveram muito esse assunto. Não foi mostrado que a Brooke, na verdade, que o primeiro médico dela estava errado e que aí ela foi em outro médico e o outro médico disse que, na verdade, o primeiro estava errado, que ela poderia se engravidar, ou por um motivo X ela conseguiu engravidar. Não explicaram. Então, tipo, eu não gosto das coisas jogadas. Ai, toma, engole. Porque a gente que assiste, não somos burros, né? Eles só jogaram e falaram, ai, tá bom, toma. Não gostei. E pra finalizar, uma coisa que eu acho sem sentido, mas eu entendo por conta dos bastidores,
é aquilo que eu falei da Peyton e o Lucas terem ido embora, porque eles nunca, jamais iriam embora, sabe? Principalmente com o James Scott, com a filha da Brooke, com os filhos da Brooke e tal. Eu não sinto que fez sentido a personagem ir e ela nem, tipo, ligar, sabe? Porque a atriz não precisa aparecer, mas sei lá, mostra uma cena da Hailey recebendo um SMS, da Peyton, delas conversando por carta, que nem teve com o Lucas em alguns episódios, sabe? Tipo, manter esse relacionamento à distância. Já tinha telefone na época, ela ligando pra Peyton, não precisava mostrar a atriz. Mas jogaram muito de lado essa personagem, eu sinto, e a gente sabe que tiveram muitas tretas nos bastidores e que por isso que a atriz saiu e também o Chad Michael Murray saiu, só que o Chad voltou pra um episódio quando o Nathan foi sequestrado, né? Desapareceu. Então, sei lá, eu sinto que abandonaram a personagem. Claramente, eu tenho muita coisa pra comentar, só que eu não quero deixar o vídeo longo, então eu pontuei os meus principais comentários antes de falar das curiosidades. Só que tem vários vídeos meus nas redes vizinhas, né, que eu falo mais aprofundado, tem muito mais conteúdo por lá, de opiniões minhas, então vão lá. Ou também comentem aqui que eu respondo vocês, sei lá, vamos ver, quem sabe eu faço uma parte 2. Mas enfim, falando de bastidores, eu vou trazer algumas curiosidades dessa série pra vocês. E eu vou começar falando pela história da atriz da Hailey, porque ela, que se chama Bethany Joy, pra quem não sabe, deu uma entrevista pro podcast Call Her Daddy nessa última semana e ela contou muito sobre a vida dela e sobre um negócio muito chocante que eu não imaginava. Porque eu não sei vocês, só que enquanto eu tava assistindo On True Hill, eu não pesquisei nada sobre os bastidores, eu não queria saber as tretas, os babados, nada. Porque eu não queria que isso afetasse a minha experiência. Eu só tava sabendo, na verdade, né, do namoro do Chad e da Sophia Bush, que na verdade eles casaram e depois ele traiu ela com qual que é o nome? Paris Hilton, isso, naquele filme de cera. Então isso, obviamente, eu já sabia. É uma coisa, cultura pop, né? Tá aí na internet, mas eu não pesquisei nada mais. E aí, nessa semana, eu vi a entrevista da Bethany e ela contou, tipo, umas coisas absurdas. Pra vocês terem noção, durante as gravações de One Tree Hill, a Bethany fazia parte de um culto, que ela começou, na verdade, antes da série. Só que, obviamente, ela não sabia que era um culto, né? Ela entrou em um grupo religioso que ela pensava que era uma coisa boa pra vida dela, que seria ok, eram pessoas que acreditavam na mesma crença que ela. E aí ela ficou nisso por mais de 10 anos e ela só foi sair desse culto depois que a série acabou. E aí ela se tocou que era uma coisa muito manipuladora, muito tóxica. Esse culto levou milhões de dólares dela, principalmente porque ela casou com o filho do líder do culto. Então, no divórcio, nossa, eles levaram mó grana. Toda a grana, todo o dinheiro que ela recebeu com o One Tree Hill foi embora, roubaram dela. Tipo assim, ela não tinha esse dinheiro, ela não usou, ela perdeu muitas oportunidades grandes, né, porque o One Tree Hill foi um grande sucesso, então atores que nem o Chad Michael Murray fez vários outros filmes, é um ator super conhecido, a Sophia Bush também entrou em vários outros projetos e tal, hoje em dia ela é bem ativa nas redes sociais, tem um podcast lá de One Tree Hill, inclusive, que eles falam sobre a série, só que a Bethany, ela recebeu convites muito grandes, tipo, ela foi chamada para ser a Bela de A Bela e a Fera, da Disney, e ela recusou porque o culto mandou ela recusar. Eles falavam, tipo, daquela forma manipuladora, não tipo, ai, não vai. Eles falavam, ó, eu não sinto que é o melhor pra você, não sinto que é o ideal, acho melhor você não aceitar. E nisso ela recusou vários papéis de Hollywood. Por quê? Porque eles queriam controle da vida dela, né? Então eles não queriam que ela viajasse, conhecesse novas pessoas. E também isso afetou muito a relação dela com os atores de One Tree Hill, porque ela queria muito se conectar com eles, mas a galera do culto falava, tipo, ó, não confia neles, eles não são pessoas muito confiáveis, eles nunca vão entender a sua crença. E aí, tipo, ela se divertia muito na hora da gravação, mas depois ela sempre se afastou um pouco, sabe? E ela se arrepende muito, ela fala, infelizmente eu só percebi essa manipulação, esse relacionamento tóxico depois que a série acabou e não consegui aproveitar. Então essa entrevista dela tá muito interessante, ela tá lançando um livro, né, onde ela conta mais sobre isso. E ali ela fala bem mais, eu recomendo quem aí quiser assistir, tá 100% em inglês, mas eu acho que devem ter alguns cortes na internet em português, legendado e tal. Mas assistam porque é muito importante. Eu nunca imaginaria que ela tava passando por isso durante as gravações, porque a personagem dela era muito, tipo, pra cima, tinha uma energia muito boa, sabe? E continuando falando de curiosidades, o One Tree Hill não era
pra ser One Tree Hill e muito menos uma série de não sei quantas temporadas, acho que 8, 9, 9 temporadas, porque eu lembro que eu achei que fossem 10. Aí chegou na nona, eu fiquei, como assim é a última? Eu jurava que tinham 10. Mas enfim, o projeto original se chamava Ravens e seria até que um filme. E aí eles chamaram os atores, tipo, eles começaram o casting, né? E foi aí que eles ligaram pra Bethany, que é a atriz da Hailey, e de início ela rejeitou. Ela ficou, não, acho que esse não é o momento e tal. Ela disse não. Só que daí, algum tempo depois, eles reestruturaram o projeto, mudaram o nome para One Tree Hill e também decidiram fazer uma série. E aí toda a história mudou, né? Tipo, eles deixaram uma série mais adolescente e tal. Daí eles ligaram pra Bethany de novo e nessa segunda vez foi aí que ela aceitou. Outra curiosidade é que o Chad Michael Murray, o nosso Lucas Scott, inicialmente não iria interpretar o Lucas, mas sim o Nathan. Só que o Chad, ele se encontrou muito mais no personagem de Lucas e aí ele pediu pros produtores e tal pra trocarem ele de personagem. Obviamente eles aceitaram, né? O Chad já era um ator que tava fazendo alguns papéis na época, então ele tinha tipo assim, uma influência ali. E ainda bem que ele fez isso, viu? Porque eu achei ele e o Lucas perfeito. Uma coisa muito fofa que eu tinha que comentar é que o ator do Jamie, quando ele começou, ele só tinha 6 anos, só que ele já era muito bom em memorizar falas. E eu acho o Jamie um dos melhores personagens, ele deu super um up pra série. E aí, outra curiosidade é que, na verdade, as cenas do Jamie se baseavam muito no que ele queria fazer. Então, sei lá, ele tava com vontade de tomar um sorvete, aí ele ia lá, pedia pro criador, né, pros produtores, e aí eles escreviam uma cena onde o Jamie tava tomando sorvete. Ou tipo, ele queria ter uma cena com skills, aí eles iam lá e faziam. Muito boss, né? E pra finalizar, já que esse vídeo tá muito longo, o elenco dessa série é um dos elencos mais unidos das séries dos anos 2000, porque eles sempre aparecem juntos, como eu falei. A Sofia ali tem um podcast, então vira e mexe, ela posta conteúdos com os atores, e também uma coisa bem legal é que tem um evento beneficente que acontece lá na cidade que eles gravaram a série. Então eu acho que é uma vez por ano, porque esse ano vai acontecer lá para outubro, segundo semestre, ou 2 vezes ao ano, que é um evento onde os atores se juntam, eles vestem o uniforme dos Ravens, né, e eles jogam basquete, daí eles tiram fotos com os fãs. E então, assim, é um elenco muito legal. E sério, o ator do Chris Keller, que é o Tyler, ele posta uns TikToks muito engraçados com o elenco, sério. Tipo, ele é um personagem secundário, só que ele posta tanta coisa legal e tal. E assim, eu sinto muita falta disso em outras séries, como por exemplo The Vampire Diaries, Gossip Girl. Gossip Girl, o elenco nunca é visto junto, né? Então, eu sinto que o elenco dessa série é um elenco que se gosta bastante, sabe? Tem muito afeto uns pelos outros. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que ficou muito longo porque eu falei muito da minha opinião, né? É uma série que eu tinha muita coisa pra comentar. Mas se vocês quiserem mais pra frente, eu faço um vídeo só com curiosidade de One Tree Hill, só conversando com vocês sobre isso. Então deixem aqui nos comentários. E também eu vou postar alguns vídeos curtos nas outras redes sobre uma curiosidade ou outra. Inclusive, eu gravei hoje um vídeo falando dessa entrevista que a atriz da Hailey deu pro Call Her Daddy, então já me sigam por lá. E também não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixar seu like. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.